50, 60 anos atrás aproximadamente, não existia mais nenhum 2%, vamos chutar assim, de doenças autoimunes. Não existia tantas doenças autoimunes. Elas apareceram agora, viram da nada? Não, tem alguma causa por trás. A primeira coisa que a medicina fala é que quando você se trata dessa doença autoimune, que ela é genética. Teu pai teve lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, doença Hashimoto da tireoide. Você tem isso, tua mãe teve, você tem, não tem mais nada para fazer. Primeiro fato, isso hoje é mentira. Hoje. Depois de 2009, que se descobriu o genoma humano, você sabe que você, 25% de uma doença genética tem chance de se manifestar em você. E outros 75% é a tua vida, a tua alimentação, o teu estresse e demais. Então, se eu tenho uma doença, uma predisposição genética de contrair uma doença autoimune, nesse caso nós estamos falando, eu tenho 25% de chance. Não é que eu tenho essa doença e já estou crucificado, como fala a medicina oficial. Não é. Depois do genoma, você sabe muito bem que essa epigenética, esse meio ambiente da pessoa, na sua alimentação, na sua psique, no seu dia a dia, dá para você segurar aquela predisposição sem manifestar. E se você já está doente, hoje já está manifestado com alguma doença autoimune, você pode, corrigindo todos os fatores nutricionais, alimentares, fator psíquico e demais, você pode levar isso para a estaca zero. Isso se pode, se faz e já tem estudo científico com isso. Agora, por que elas surgiram tanto? Gente, por intoxicação. Intoxicação, má alimentação, estamos desnutridos. Então o corpo não tem as substâncias que precisa para trabalhar. E a gente está intoxicado com medicamentos, intoxicado com antibióticos, intoxicado. Eu não tomo antibiótico, mas come a carninha que tem antibiótico. Come aquele cereal que foi modificado geneticamente, come o trigo que tem hoje muito glúten. Então essa medicina funcional foi investigando e achou um núcleo de todas as doenças autoimunes, aonde começa o problema. Para você que está me escutando e você tem uma doença autoimune, eu gostaria que você aperte seus intestinos. Se você apertar os intestinos e eles estão doloridos, tudo doendo, ou você tem problemas de gás, estufamento e demais, olhar a tua língua de manhã, estiver branca, nós chamamos isso de saburral, branca, amarelada, esverdeada, e isso significa teu estado intestinal. Essas doenças autoimunes, o comum denominador é ter um intestino ruim, um intestino que não está funcionando bem. E por que ele não funciona bem? Primeiro, o intestino tem 80% do sistema imune produzido no intestino. 80% da tua imunidade começa no intestino. Vamos lá? Doença autoimune é você contra você mesmo. Então vamos aí. Existe no intestino, devido à nossa má alimentação, essa má qualidade de vida, ele vai se inflamando. Hoje se chama isso de permeabilidade intestinal aumentada. Ou seja, vamos colocar aqui, temos uma célula do intestino e outra célula. As duas têm que estar juntinhas. Por aqui entra o alimento para dentro, a luz intestinal, entra o alimento para dentro do corpo. Mas quando o intestino se inflama, ele vai ficando maior. Daí que doe, significa que eu tenho uma permeabilidade aumentada. Aí partículas mais grossas entram na corrente sanguínea que não deveria entrar. Estou com o intestino inflamado, estou comendo o mesmo de sempre, as mesmas porcarias, e vai entrando. Estou comendo glúten, a proteína do glúten entra. Ela é similar, aí o sistema imunológico quer comer. Essa proteína é similar a algumas estruturas de nosso corpo. Por exemplo, no glúten, não só a tireoide, que ocasiona a tireoidite de Hashimoto, como o cérebro, que lá na frente vai me dar quadros parecidos ao Alzheimer. Então, essa proteína passa e o sistema imunológico começa a engolir. Engole essa proteína, mas como ela é parecida
há uma substância na minha tireoide, no meu cérebro, o meu sistema imunológico começa a fazer isso. Um glutenzinho não faz nada, mas aí vai entrando vírus, bactérias e diferentes substâncias tóxicas. Aí o sistema imunológico começa a ficar desorganizado. É uma coisa atrás de outra coisa, atrás de outra coisa, ele não dá conta. E ele começa a se atacar ele mesmo, porque essas partículas simulam componentes nossos. Então, aí está a doença autoimune. Isso é reconhecido hoje na doença celíaca, que o glúten é parecido com a proteína do intestino e ataca o seu intestino. Mas na medicina funcional já se fala de que todas as doenças autoimunes, a primeira coisa que você tem que cuidar é a sua alimentação e seu intestino, que está geralmente hoje, no mundo atual, moderno, o intestino das pessoas está muito ruim. Você melhorando o seu intestino, a doença começa a regredir. Então não é uma questão de que eu tenho que viver tomando corticoides, você que está tomando imunossupressores, você que toma aquela cloroquina para dores reumáticas e demais. Aí você toma aqueles anti-inflamatórios, eles aliviam essa resposta autoimune. Alivia, mas continuam avançando. Aí você tem uma crise daqui a 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3 meses, você tem uma crise aguda mesmo tomando aqueles remédios. Tá? Então assim, você vê que aquilo, a pessoa que já está se tratando com isso há vários anos sabe o que eu estou falando. Por mais que tome remédios, você vai sentir as crises iguais. Depende muito do seu estado emocional. Mas quem tem uma doença que foi catalogada para sempre, meu querido, você vai ter essa doença para sempre, isso gera estresse, depressão, a pessoa vive num mundo, e tomando aqueles comprimidos que te imunodeprime, que corticoide deprime mais ainda o teu sistema imunológico, você é sujeito a um monte de infecções intestinais e físicas, você é sujeito aos efeitos colaterais desses remédios, que te dá pressão alta, diabetes, depressão, quadros de insônia, tá? Você começa a viver que? Uma vida desse jeito? Você não tem vida, não. Vivendo desse jeito, você não tem vida nenhuma. Então vamos solucionar esse problema. Você vai falar, mas e aí, o que eu faço? Primeiro, procura um médico que faça essa medicina integrativa ou funcional. Segundo, ele vai atacar o quê? Seu intestino. Ele vai reparar esse intestino, ele vai dar alguns aminoácidos para alimentar esse enterócito. Ele vai dar técnica para você limpar seu intestino, que fica sujeira colocada, isso também já se sabe. Eu vou alimentar essa célula com glutamina, L-glutamina, que tem um aminoácido que tem no corpo, fortalece o enterócito. Vou fortalecer a floresta que está tudo ruim, a floresta são as bactérias que tinham, as bactérias amigas, que estavam lá e a gente foi acabando com elas. Veio os fungos, os vírus e os parasitas. Então vamos acabar com os vírus, fungos e parasitas. E as bactérias vamos ajudá-las com probióticos. Probióticos em cápsula, que passam pelo intestino, pelo estômago e chegam ao intestino. E recolonizar, reflorestar essa floresta que é teu intestino. E é engraçado, isso melhora. A tua doença melhora, você para, de aos poucos você vai parar dos remédios, você vai ter que dar um cuidado muito especial à tua dieta. Hoje, você vai a um médico desse, glúten e lácteo, fora, não tem como. Glúten é uma proteína do trigo. O trigo tem uns trigos novos que estão vindo, sim, essa modificação genética. Mas modificado, meu filho, você não tem como comer glúten hoje. Não tem como. Se tem uma doença autoimune, esquece o glúten. Tá? Pablo, então, dentro de uma normalidade, de uma pessoa normal, de uma vida normal, de uma pessoa comum, como eu, e toda a minha família, até vamos falar assim, de uma renda não tão elevada, é possível ter esse tratamento, é possível ter essa dieta. Tranquilamente. Ela não, na verdade seria uma dieta até menos tóxica, uma dieta que te emagrece, uma dieta que te deixa bem. Sempre esse tipo de dieta, mesmo para doença autoimune, é parecida com uma dieta que a gente faz para o câncer. O que é essa dieta? É muito simples. Muito simples. O que você faz? Para de comer produto alimentar, aquilo que tem etiqueta. É muito simples. Se você quer cair
na geral, quase tudo que tiver etiqueta, latinha, tudo lá tem xarope de milho, que é um veneno para você. Qualquer produto hoje ele é contaminado com glúten. Tá? Ou seja, mais paciência na cozinha. Muita. Voltar a cozinhar. Voltar a cozinhar. Voltar a cozinhar. Ah, eu não tenho tempo. Filho, se não tem tempo, você vai ter que pagar remédios que vão te fazer sofrer a vida inteira. Ou você tem um tempo hoje e cuida da tua saúde, ou não vai.